Oh Senhor, aleluia. Buscamos tua face, Deus. Vem e fala conosco nesta noite, Pai, que queremos sentir o teu toque, ouvir a tua voz, perceber a tua direção em nossas vidas, Pai. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, aleluia, aleluia. Querido, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor nesta noite no livro de Mateus e no capítulo 6. Jesus está falando, e nós chamamos esse texto de o Sermão do Monte, que começa com as bem-aventuranças. Mas eu quero que você abra no capítulo 6. E nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombetas, nem diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, ao deres esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e seu Pai que vê em secreto te recompensará. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as ofensas. Como jejuar, né? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. Sim, e sim ao teu Pai, que em secreto te vê, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Senhor, por favor, nos direciona nesse tempo, nos ensina, Pai, nesta mensagem, nos leva à tua presença, nos revela a tua palavra, nos designa os teus propósitos. Estamos à tua disposição. Fala conosco, Espírito Santo. Nos ensina e nos transforma, porque precisamos de ti.
Oramos em nome de Jesus. Amém. Você deve estar perguntando: nossa, o pastor vai pregar de máscara. O meu cameraman ali fez uma, né? Quando a gente estava arrumando aqui, eu falei: eu vou pregar de máscara. Não vou pregar de máscara. Eu li a Bíblia de máscara. E eu tenho ouvido muitas coisas sobre a máscara, mas esses dias de pandemia têm me ensinado grandes lições. E uma delas é o quanto as pessoas se incomodam em usar máscaras. Porque a máscara atrapalha a respiração, a máscara atrapalha ouvir a voz. Eu espero que vocês tenham entendido quando eu li a Bíblia. Mas sabe, queridos, quanta hipocrisia. Sabe por quê? Porque esse texto ele fala exatamente de viver de máscaras. A gente está tão acostumado na igreja a viver de máscara, a fazer as coisas para que elas pareçam diante das pessoas. Eu vou tecer alguns comentários que talvez vá te incomodar, e eu espero que te incomode mesmo. Então, para isso, deixa eu tirar a máscara. Sabe, melhorou o som, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Sabe, queridos, esses dias de pandemia, eles têm me feito observar algumas coisas. E a igreja tem sofrido a falta de estar junto e congregar. E eu tenho dito que é normal a igreja sentir falta de congregar e de estar juntos, porque o Senhor nos fez para viver em comunhão, para estarmos ajuntados. O propósito da comunhão é para que conheçamos uns aos outros, para que possamos olhar e perceber e nos importar. Um dos propósitos, dos 5 propósitos que eu entendo da vida da igreja, é ministrar. E isso também acontece na vida em comunhão. Estarmos juntos é por demais importante. Pensando em nós, sabe? E o interessante é que eu pude observar nesses dias que a razão principal da gente congregar é pensando em nós. A gente gosta de congregar, a gente gosta de orar com os irmãos, a gente gosta de cantar todo mundo junto. O culto ao Senhor virou muito mais um culto a nós mesmos, uma preocupação conosco para satisfazer nossos desejos e as nossas vontades. É impressionante isso, como a gente está sentindo falta da igreja. Mas por quê? Ai meu Deus, eu já ouvi algumas frases do tipo: ai meu Deus, eu estou até me sentindo desviado, porque eu não estou indo à igreja. Eu já pensei isso, eu já fui assim. E sabe, queridos, o grande problema está em que a nossa vida cristã se tornou apenas a igreja. Estarmos no templo, com as pessoas, adorando e cantando com canções, e nós saímos dali, a nossa vida é um vazio. E aí nós vamos para casa, e na nossa casa nós não vivemos como crentes, nós não lemos a palavra, nós não oramos. E a gente sente falta da igreja, porque a igreja nos agraciava o culto. Os irmãos, um chega e diz: oh, que saudade de você. O outro chega e diz: ah, que roupa bacana. O outro chega e diz: nossa, você está bem. Aí você louva e diz: nossa, você agora, aquela música estava linda, a sua voz estava boa. Nossa, fulano, como você toca, menino, você é uma bênção. Nosso pastor fulano ora tão bonito. E algumas pessoas, elas passaram sua vida inteira como cristãos, vivendo apenas na frente das pessoas. Elas chegam dentro do quarto e elas não sabem conversar com Deus como quem conversa com seu pai. Elas continuam dentro do seu quarto, e elas entram dentro do seu quarto. O pastor falou que é para eu orar dentro do meu quarto. Aí a pessoa começa a orar dentro do quarto. Eu já vi isso acontecer, queridos. Eu já vi. As pessoas começam a orar dentro do quarto. O que elas fazem? Elas começam assim:
Oh meu Deus do céu, tu és o Senhor. Parece estar orando com as pessoas. Oh Deus, abençoa a tua igreja, meu Pai. Cara, você não está orando pela igreja, você está conversando com Deus. Então quando você entrar no seu quarto, você diz assim: Pai, estou aqui, estou nu, desmascarado na tua presença, e o Senhor sabe como minhas palavras te entristecem, como meus pensamentos te magoam, e o Senhor sabe como as minhas atitudes são reprovadas pelo Senhor, como o meu caráter ainda é podre, Senhor. É lá dentro do quarto. Dentro da igreja, as pessoas acham que, julgando pelo timbre da nossa oração, o volume como oramos, as pessoas já nos estabelecem como espirituais. Se der 3 pulinhos para cima e rodar com a mão estendida ainda, então aí pronto, é o cara mais espiritual do mundo. Bater palma, bater o pé, né? Voar de avião no manto. Eu tô zoando? Não estou tirando sarro de ninguém. Eu só estou dizendo que nós criamos o estereótipo do que é ser espiritual. Mas sabe o que está acontecendo? Os casamentos, os vínculos, os laços, as alianças estão enfraquecendo. Por quê? Porque as pessoas não estão buscando a Deus. E bom ou ruim, deixa eu falar uma coisa para você. Bom ou ruim, aquele tempo que a pessoa tinha por domingo com o Senhor na igreja, ainda servia para alguma coisa na vida. Ainda tinha uma palavra que alimentava e sustentava essa pessoa. Erroneamente, mas ela só ia comer de novo no próximo domingo. Ficava sem comer a semana inteira, porque são incapazes de abrir a palavra para ler e para orar. Então eu estava pensando sobre o tema dessa pregação de hoje. Eu já estou pregando há algum tempo, mas eu não te dei o tema e eu vou te dar um tema. Eu queria que você pensasse sobre compreender os propósitos de Deus. Compreender os propósitos de Deus. Durante o louvor, eu disse que Deus está sempre sob o controle de tudo. Deus está sempre sob o controle de tudo, e a porta está aberta ainda. Vai chegar o momento que a porta da igreja vai fechar, mas hoje a porta está aberta. E Ele está à porta do nosso coração e batendo. E se você abrir a porta, Ele vai entrar para comer contigo. Ele está sob o controle de todas as coisas e nada foge ao seu controle. Então as coisas, ou elas estão acontecendo porque Ele estabeleceu no seu eterno propósito para cumprir a sua vontade, ou porque Ele está permitindo para que da mesma forma todas as coisas aconteçam para o propósito da sua vontade. Nada foge ao seu controle, meu querido. Nada foge ao seu controle. Tudo está sob o controle dele. E eu quero dizer que essa pandemia, a aparência é que foi um vírus criado num laboratório lá na China. Sabe, queridos, tudo está sob o controle de Deus. E eu vejo Deus agindo e falando nesta pandemia. E uma das coisas que eu considero mais forte do que Deus está dizendo foi com a igreja. Porque essa pandemia, se não fosse ela, talvez nós só fôssemos conhecer a natureza de alguns governadores do Brasil na próxima eleição, ou lá no meio. Mas nós podemos conhecer a natureza desses governadores dos estados brasileiros, aonde se manifestou o espírito comunista no coração deles. A pandemia foi importante por isso. A pandemia foi importante para que as famílias pudessem ter um olhar de percepção entre elas e pudessem se amar e se suportar de verdade, sem a opção de sair de casa. A pandemia era para ter sido uma excelente oportunidade de você, enfim,
criar um vínculo pessoal com Deus e não apenas cultural, congregacional. Queridos, a natureza da igreja é congregacional. A natureza da igreja é congregacional. A igreja são os tirados ou chamados para fora. É o sentido da palavra eclésia. Todavia, a igreja que tem uma natureza congregacional é feita por indivíduos. Deus não salva CNPJs, Deus salva CPFs. O negócio de Deus não é com CNPJ e sim com CPF. Deus quer tratar com o indivíduo. Queridos, a igreja tem uma natureza congregacional, para que quando nós nos reunamos, possamos refletir a glória dele nesta terra. A igreja tem uma razão evangelística, a igreja tem uma razão de multiplicar o nome do Senhor, ou o conhecimento do Senhor na terra. Sabe, querido, meus amados, mas o negócio de Deus é individual. Deus chama o seu povo para cultuar e não para satisfazer as suas vontades. Eu sempre ensinei isso, que a igreja é um restaurante, nós somos os garçons e Deus é o cliente. Ele vem para ser servido. Mas a igreja se transformou o lugar da autossatisfação das pessoas. A igreja se tornou o lugar de autossatisfação, da busca pessoal de realização das pessoas, e não lugar de adoração. Então, queridos, para mim, o primeiro e maior e principal recado de Deus nessa pandemia foi: fechou o culto, estamos sendo perseguidos. Será? Fechou a igreja, não pode mais ter culto, estamos sendo perseguidos. Será? Se tudo está sob o controle de Deus e tudo está submisso à vontade de Deus, será que não foi Deus que mandou fechar a igreja? Para mim foi um recado de Deus dizendo: o culto de vocês não está me agradando, a dança de vocês não me agrada, a música de vocês não me agrada. Queridos, eu estou questionando a minha existência, o meu ministério pastoral, o meu discipulado com as pessoas, as canções que eu canto, as canções que eu já compus para outros gravarem. Eu estou questionando a minha existência como ser e como crente. Porque para mim a principal voz de Deus falando nesses dias foi: para o culto. Se ele não existe no coração, se ele não existe dentro de casa, se ele não existe no quarto do indivíduo, na intimidade dele, se ele gasta 100% do seu tempo pensando em trabalhar e ganhar dinheiro e resolver os seus problemas financeiros, e só pensa em vir para a igreja como uma obrigação cultural e meramente religiosa, eu não quero mais. A minha esperança é que Deus nos chame de volta. A minha esperança é que Deus nos permita cultuar novamente. A minha esperança é que Deus aceite de novo o nosso culto, mas que nós aprendamos a prestar a Ele um culto. Então, quando nós formos nos reunir, e quando este tempo terminar, e que Deus permitir que a igreja seja novamente aberta, eu quero que você pense numa coisa: Senhor, eu estou indo para te adorar com meus irmãos. Eu vou reencontrá-los, vou abraçá-los, mas eu vou te adorar. Eu vou te adorar. E quando você entrar no templo do Senhor, dobre o seu joelho, clame ao Senhor, chore ao Senhor e diga: Deus, obrigado porque as portas se abriram de novo, para que nós juntos possamos cantar, adorar, ouvir a tua palavra e sermos a tua luz nessa terra. Teve igreja que fechou, que os vizinhos nem notaram. Tem igreja que fechou porque ela só servia para cumprir os alto propósito de sustento de alguns pastores. Sabe, querido, por que que nós nos desviamos? Não é pela falta do culto, não, é porque o único relacionamento que nós tínhamos com Deus era o culto. Então o Senhor fala de máscaras nesse texto.
E é interessante como em nenhum momento Jesus está preocupado nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Em nenhum momento você percebe em Jesus Cristo a preocupação de, embora ele fosse um mestre, um rabi, conhecedor profundo do Velho Testamento, ele em nenhum momento ele diz que você deve estender o teu tempo lendo, estudando, anotando e fazendo faculdade de teologia. Em nenhum momento. Só em alguns momentos, ou especificamente em um momento no Evangelho, ele diz assim: mas vocês não conhecem a Escritura, tem que ler a Escritura. Porque Jesus, ele não está falando de estudar teologia, ele está falando de ler a Bíblia. E ele entende que ler a Bíblia é fazer algo sob a direção do Espírito Santo, que nos dá sabedoria. E aí, quando você é simplesmente crente e tem o Espírito Santo, você deveria entender um pouco da Bíblia. Se você lê a Bíblia e não entende, tem alguma coisa errada com a tua fé e com o teu relacionamento e com a ação do Espírito Santo na tua vida. E se você nem lê a Bíblia, está tudo errado mesmo. Então ele diz: errai por não conhecer as Escrituras. É a única coisa que ele fala. Depois ele diz assim: e aí eu vou te ensinar como é que você deve orar. Jesus está preocupado com o relacionamento, e relacionamento com o Pai é Bíblia e oração. É apenas isso. E ele diz: quando orardes, não seja como os hipócritas. Primeira questão: aquele que só sabe orar e ser crente e ser cheio do Espírito Santo no culto na igreja é um hipócrita. É um hipócrita, tá? Não seja como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas ou templos e nos cantos das praças, porque era uma cultura típica, né? Teocrática, em que esse país foi construído. Então era normal se orar nas praças, mas os homens transformaram isso em algo apenas para satisfação pessoal, para que as pessoas olhassem uns para os outros e dissessem: uau, como é espiritual. Mas tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu Pai que está em secreto. Sabe, queridos, de vez em quando eu vou lá na casa da minha filha e sento no sofá dela e pergunto: tudo bem, filha? Tudo bem, pai. Quando eu percebo que não está tudo bem, eu digo assim: está tudo bem mesmo? Ah, pai, sabe, entende? E aí ela diz: esses dias têm sido tão difíceis, sabe, pai? Ter ficado sem emprego e logo em seguida ter vindo a pandemia. Foi difícil, hein, pai? Nossa, como tem sido complicado esses dias. Fazer a faculdade eu não gosto de fazer online, pai. Detesto, tá tão difícil. Com vontade de desistir, mas eu estou fortalecida na esperança de que logo nós vamos voltar para a sala de aula, porque eu gosto de sala de aula. E ela compartilha aquilo que angustia o coração dela. Começar um casamento num momento como esse. Ninguém imaginava naquele dia de festa que os próximos dias seriam tão terríveis e tão tristes e tão difíceis. E ela, que teve a doença em si. Sabe, queridos, e aí a gente fica ali conversando, se emocionando, só eu e ela. Você imagina se a gente tivesse que conversar no meio das pessoas, no meio da igreja: oi, Cibi, aí, filha, tudo bom? Tudo, pai. Como é que está o seu coração? Pai, eu estou meio triste. Não ia rolar. Então, quando nós chegamos na igreja, eu e a Cibele, eu digo: e aí, filha, tudo bom? Tudo bom, saudade, filha. Tudo legal, tudo. E você? Também, pai. Depois a gente podia comer um negócio, né, pai? Pode, filha. Fala aí com tua mãe aí, combina aí, vê o que vocês combinarem. Para mim tá tudo bem, a gente vai junto. É a conversa no meio das pessoas. Sabe, queridos, aquela oração cultual que nós fazemos é a conversa com o Pai no meio das pessoas. Não é essa conversa que estabelece o meu relacionamento com a minha filha, não.
É eu saber os segredos dela e ela os meus. E eu conto para ela os sentimentos que angustiam meu coração quando algo me machuca. Ela me viu chorar, ela me viu ser traído, ela me viu cair, ela me viu levantar tantas vezes por causa da nossa intimidade. O que Deus está buscando é intimidade. O que Deus está buscando é intimidade. E você sabe, vamos pensar agora na nossa igreja, Ministério Apostólico, Igreja Viva. O propósito específico de Deus para a nossa igreja. Para a igreja no Brasil, eu tenho certeza que Deus parou e disse: para tudo, volta e aprende, recomeça de novo. E quando voltar, faz um culto que me agrada. Pensa em mim, no que eu quero. Cante as canções que eu quero, que eu inspirei, e não as que são bonitas aos seus ouvidos. Vivam a vida que me agrade, se reúnam para me adorar. Para tudo. Foi isso que ele fez. Mas como a Maíve, como eu sou o pastor dessa igreja, eu sei o que Deus está falando para Maíve. Deus tem uma mensagem para nós em específico. Sabe, o ano é o ano da perseverança. Mas como podemos perseverar no caminho errado, no culto errado, com o coração errado, com sonhos errados e os propósitos errados? Então Deus permitiu a pandemia para que nós pudéssemos corrigir o caminho, para que nós pudéssemos perseverar na verdade, na intimidade, naquilo que agrada o coração. O tema é nosso, o propósito é nosso, o ano da perseverança. Perseverar em quê? Na vida que as pessoas estavam levando? Querido, não deixe essa pandemia passar sem que você corrija e alinhe os propósitos e tuas atitudes de todos os dias com o sonho de Deus, com o que está no coração de Deus. É isso. Como perseverar no caminho errado? Como perseverar sem entender o propósito? Como perseverar? Então o Senhor está te chamando à perseverança. Mas o Senhor está te chamando primeiro à correção, para que você corrija o seu coração, para que você aprenda a amar e adorar ao Senhor, e saber que a adoração ao Senhor, mais importante que existe, é a obediência. Deus anseia em manifestar-se a você e através de você. Por que os relacionamentos estão se frustrando e se destruindo nesses dias? Exatamente porque as pessoas estão buscando agora a satisfação, a realização, o aplacar dos seus desejos uns nos outros. E quando os outros não correspondem à aplacação da fúria dos desejos, então os relacionamentos se frustram. Que pobreza, que miséria é viver em busca de satisfazer os desejos. E aí a gente percebe que o culto era apenas religião, e que o mover de Deus e o falar em língua era algo apenas emocional. Deus nos chama à correção, à mudança de vida. Sabe, queridos, a igreja tem que crescer, tem que ganhar vidas, e isso não acontece, sabe por quê? Porque nós estamos ensimesmados, estamos em busca dos nossos próprios desejos. É hora de nós realinharmos o nosso coração com Deus. É hora de nós buscarmos o Senhor. É hora de nós rendermos o nosso coração a Ele. É hora de buscarmos aquilo que agrada ao coração dEle. O Senhor parou tudo para dizer: não quero isso que está sendo feito. Você já parou para pensar que Deus reprovou teu culto a Ele na igreja? Você já parou para pensar? Quantas vezes você veio para a igreja aqui e ficou com a cabeça em Nárnia? É porque tem uns caras que ficam em Nárnia, velho. Oi? E o culto rolando, uma pessoa aqui chorando na presença de Deus, e o outro em Nárnia. Atravessou o guarda-roupa, entrou no mundo de Nárnia, e aí está olhando, percebendo tudo menos a presença do Senhor. Então Deus está dizendo não para o nosso culto nesses dias de pandemia. Deus disse não.
Foi duro para mim, queridos, ouvir isso de Deus. Deus, qual o teu propósito com a igreja? Deus disse assim, que ela se corrija. Mas Senhor, o Senhor fechou as portas da igreja. Fechei porque eu não queria mais. Para mim não foi o governo que fechou, não. Esse governo e nada perto de Deus, querido. Quem é o governo perto de Deus? A gente está preocupado com o Supremo Tribunal Federal. Para, mano. Deus faz assim, acabou a respiração deles. Nada acontece sem o controle de Deus. Ou Ele quer, deseja e estabelece, ou Ele permite. E seja querendo, ou seja estabelecendo, Ele alcança o seu propósito. Aprenda isso. Então, para mim, a mensagem de Deus foi muito clara. Quando Ele disse, para tudo. Para tudo. Começa de novo. Sabe aquela coisa lá, volta que deu errado? É isso. Volta. Começa de novo. Deus quer que a gente comece de novo, queridos. Deus quer que a gente comece de novo. É uma mensagem simples, nem dividir em pontos. Mas eu entendo que o propósito de Deus é que caiam as máscaras. Eu entendo que o propósito de Deus é que a gente não perca o tempo que falta para o fim da pandemia. O propósito de Deus é corrigir o nosso culto como igreja. O propósito de Deus é nos trazer o brilho certo para que nós sejamos testemunhos na nossa comunidade ao redor da nossa igreja. Eu ouvi um cara uma vez dizer, rapaz, aquela igreja lá, ela faz tanto barulho, que eu não aguento mais aquela igreja lá na frente da minha casa. Mas eu ouvi o mesmo cara dizer assim, mas olha, eu prefiro eles lá. Porque eu vou te contar uma coisa. Aqueles caras são uma bênção para a nossa comunidade. Eu amo aquela igreja, apesar dela não me deixar dormir. E eu não quero que ninguém faça nada com eles. Ô queridos, a vida da igreja era tão importante que o barulho que ela fazia tornava-se insignificante. Então nós precisamos transformar a nossa vida como igreja em algo significante. E não apenas o lugar onde a gente busca a solução. Você sabe por que as pessoas têm problema com o pastor? Você sabe, meu cameraman? Você sabe por quê? Sabe por quê, meu tecladista? Sabe por quê que as pessoas têm problema com o pastor? Eu vou contar um negócio para você. Porque elas vêm para a igreja para solucionar os seus problemas. Elas criam a expectativa de que a igreja é a solução. Quem é o líder da igreja? O pastor. Solucionou ou não? De quem é a culpa? Do pastor. Se as pessoas viessem para a igreja para adorar a Deus, e a solução dos seus problemas, a Bíblia diz que Ele em secreto ouve e em secreto Ele resolve. Você sabe o que está faltando para resolver teus problemas? Vida secreta com Deus, e não culto e adoração com a igreja. Por isso que não se resolvem as coisas. Você sabe, aí as pessoas vêm e aí se frustram, porque elas querem solução, e elas querem adorar e receber solução, elas querem vir para o culto e receber solução. Como não soluciona, quem é o foco do problema? O pastor. Então o pastor é o problema. E as pessoas têm problema com o pastor. Se as pessoas tivessem vida íntima com Deus, o Senhor solucionaria. Porque a Bíblia diz que Ele ouve em secreto, e em secreto Ele recompensa, em secreto Ele responde. Deus está lá no secreto esperando você. Você está aqui gritando por Ele no templo, Ele está lá no secreto esperando você. Venha para cá, cultue. O Deus que responde não está aqui. Aqui está o Deus que é adorado, o Deus do culto, o Deus do ajuntamento, o Deus que cura, que restaura o teu coração, que alimenta a tua alma, que responde os teus questionamentos e que transforma o teu caráter e a tua vida e que traz milagres no teu coração. Está lá no secreto. Volta para lá, porque lá as coisas vão se resolver. Chora diante dele e você vai vê-lo agir. Amém? Que Deus tenha misericórdia da minha vida, eu não seja consumido por um raio na minha cabeça, porque Deus sabe que eu não tenho nem dignidade para pregar esta palavra. Mas eu quero que você seja transformado por Deus e não perca esse tempo que falta. Não perca esse tempo que falta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Oh Pai querido, obrigado por esse tempo em que podemos pregar a Tua palavra. Deus, eu vou completar 33 anos pregando a Tua palavra. Oh Deus, um
privilégio que eu não merecia. Um privilégio que eu não merecia. Por isso, Deus, eu clamo a Ti, que tenhas misericórdia do Teu povo que hoje ouve esta palavra, Pai. Que seja transformado, que volte para o secreto, que Te encontre no lugar secreto. Oh Deus, oh Senhor de misericórdia e graça. Oh Deus, que quando as portas se abrirem, nós possamos ter compreendido os Teus propósitos, para virmos Te cultuar, Te adorar, mas voltemos para o secreto que nos espera, porque é lá que o Senhor quer ter as mais profundas intimidades conosco. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Que Deus abençoe teu coração nesses dias. Renova as tuas forças. Nós continuamos aqui. A gente pensou em entregar o templo, mas continuamos aqui, porque acreditamos que é possível que a igreja aprenda. Corrija o seu coração, e assim que a igreja aprender, então, vou dizer uma coisa: o templo só está fechado até você aprender a viver no secreto com Deus. A hora que a igreja no Brasil aprender, as portas vão se abrir. As portas vão se abrir. Algumas igrejas não conseguiram ficar fechadas, ficaram em desobediência, tomaram multa em vários lugares, porque não conseguem ficar fechadas. Sabe por quê? Porque elas acreditam ou não conseguem viver sem o culto. Sem o culto. Uma vez eu conheci um homem na floresta amazônica, onde eu era pastor, e esse cara vivia sozinho na floresta, ele e a esposa dele. E quando eu cheguei lá, queridos, eu fui invadido pela glória de Deus. Eu não segurava, a minha boca orava em língua sem eu querer. Lá no meio da floresta, os presbíteros que estavam comigo, foram visitá-lo comigo, também sentiram essa presença, e nós ficamos impressionados como aquele homem, naquele fim de mundo, que ficava 6 meses sem ir no templo, tinha tanta intimidade com Deus, porque não lhe sobrou mais nada a não ser ter intimidade com Deus. É assim que Deus quer que a gente viva, como se a intimidade com Ele fosse tudo que temos, que ansiamos, que sonhamos. Que Deus te abençoe. Amém? Traga teus dízimos à casa do tesouro. Quero lembrar isso a você, como eu sempre falo. Reúna a sua família, leia a palavra, ore ao Senhor. Não pare de cultuá-lo. O culto está dentro do teu coração e na tua mente, e não no ajuntamento somente. É DNA da igreja estar junto, mas é essencial ter intimidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, e que o Senhor Deus dos céus tenha misericórdia de ti, e Ele sobre ti levante o rosto e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus.